Alexandre Esper, diretor jurídico e de Relações Institucionais da Microsoft. Estou aqui na Microsoft Brasil há 8 anos e faço parte do ético nos últimos 3, como conselheiro de administração. Sou responsável por todos os assuntos legais e corporativos da Microsoft no Brasil, inclusive relação institucional com o governo, terceiro setor e organizações não governamentais. A pirataria, em geral, ela é um câncer na sociedade, porque ela alimenta a criminalidade, ela alimenta atitudes que prejudicam a concorrência e ela acaba alimentando um mercado que não traz nenhum tipo de benefício para o país, pelo contrário, só traz problemas, só traz uma série de desafios adicionais num país que já tem desafios institucionais bastante bem caracterizados. A pirataria, na época que nós nos juntamos ao ético, estava a níveis bastante elevados, no caso de software, 64%, e durante o período de atuação do ético, caiu quase 10 pontos percentuais. A pirataria de software sempre é um problema no país, né? Sempre foi, e na época era um problema mais grave. Na época que nós nos juntamos ao ético, a pirataria de software no país, no caso do software da Microsoft, estava na casa de 64 pontos percentuais, o que é bastante representativo, e aqui está se contando o mercado como um todo, mercado corporativo e mercado consumidor. Nesses anos de atuação do ético, esse número caiu quase 10 pontos, o que mostra a efetividade das ações que foram adotadas e que foram tomadas em conjunto com do ético, em conjunto com o governo federal, com o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e, obviamente, com algumas iniciativas que a própria Microsoft adotou. O posicionamento institucional do ético é fundamental para que a gente consiga endereçar temas que muitas vezes talvez a indústria não enderece com a mesma efetividade. O ético ele tem uma característica fundamental no relacionamento com as autoridades e com os outros stakeholders no Brasil, com relação a uma neutralidade de causas. Ele defende causas extremamente nobres, extremamente importantes para o país como pilares institucionais. E essa é uma diferença muito grande entre utilizar um instituto dessa relevância e, de repente, defender um ponto específico de alguma empresa ou de alguma indústria específica. Então, acho que esse é o grande ponto, o grande diferenciador de se utilizar exatamente de um instituto com essas características. O Brasil ainda tem muitos desafios, né? Um dos desafios, sem dúvida nenhuma, é o combate à pirataria. E aqui eu não vou falar só de software, a pirataria em geral, porque a pirataria ela só traz malefícios para o país. Ela acaba impondo um mercado ilegal, um mercado irregular, ela acaba impondo uma facilitação à criminalidade, né? Então esse desafio é um desafio que o país ainda tem. Fizemos muitos avanços, graças ao ético, graças a várias iniciativas, graças ao governo federal, que eu gostaria de reforçar a grande parceria do Ministério da Justiça com relação a essas atividades, porém existe muito ainda a se fazer. Queria só ressaltar um ponto que eu acho que é muito importante. O Brasil, entre os BRICS, é o país que tem, de longe, a menor taxa de pirataria, o que mostra a efetividade dessas campanhas, né, e o modo como isso é articulado. E o Brasil também, hoje, tem uma prioridade de competir de maneira diferenciada no mercado global. Para você competir de maneira diferenciada, é uma questão de educar o nosso mercado para ter atitudes éticas, para ter atitudes que a concorrência seja efetuada de maneira correta. No momento que você pirateia um software, no momento que você não paga o seu imposto, no momento que você deixa de recolher as suas obrigações sociais, o que acontece? Você está competindo desigualmente com quem está fazendo isso. E está na hora do Brasil, a partir do momento que é realmente para o mercado global, começar a levar em consideração esse tipo de coisa. Então, a pirataria de software é uma dessas características. Quer dizer, se a gente conseguir ter um mercado mais legal, um mercado mais correto, um mercado que compita de maneira equânime ou de maneira ética, com certeza o Brasil só tem a ganhar. Eu não tenho dúvida que o Brasil tem todos os mecanismos, né, institucionais para, no futuro, chegar a médias ou até ultrapassar as médias mundiais de taxa de pirataria. O Cidade Livre da Pirataria é uma das iniciativas mais importantes que a gente tem atualmente no combate à pirataria no Brasil. Ela é uma conjunção de esforços. Então, algumas cidades estratégicas, como São Paulo, por exemplo, os volumes de comércio em geral, e algumas outras, as futuras sedes da Copa do Mundo, por exemplo, são alvos preferenciais para que essa simbiose de esforços aconteça. Então, a Cidade Livre da Pirataria basicamente busca
pegar o melhor de cada uma dos poderes públicos, né? Então, o município com o seu poder de fiscalização, a Polícia Federal com o seu poder investigativo, o próprio ético com o seu posicionamento institucional, como um facilitador entre a indústria, né, entre o setor privado e o governo. E essa conjunção de esforços acaba trazendo o benefício de uma maneira orquestrada e de uma maneira organizada, atacar a pirataria de maneira efetiva. Então, vou dar só um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, essas quebras desses shoppings ilegais, não é? Isso é feito conjuntamente e orquestradamente. Então, a polícia tem o poder de forçar uma entrada nesses lugares, mas a Receita Federal é que tem o poder, por exemplo, de apreender as mercadorias, né? Então, isso conjuntamente, e a cidade de armazenar essas mercadorias. Então, essa operação conjunta, ela traz de maneira muito mais efetiva o combate direto à pirataria do que se faria, por exemplo, pontualmente por uma prefeitura, por um governo do estado ou pelo governo federal. O projeto Escola Legal é outro pilar, na verdade. Se você pensar que a pirataria, ela não acontece porque a pessoa quer ser pirata, é uma questão também de educação. Então, o projeto Escola Legal, ele busca trazer para os jovens a importância da propriedade intelectual, a importância de valorizar ou de valorar o investimento que alguém fez no desenvolvimento de um determinado produto. Na hora que você compra um produto pirata, o que você está fazendo é deixando de remunerar alguém que investiu dinheiro, que investiu na produção, que investiu na segurança de um determinado produto e meramente está colocando tudo isso de lado para ter um produto que na cabeça do consumidor é mais barato. Mas é mais barato, é menos seguro, né? E você não está remunerando e você não está percebendo o valor desse desenvolvimento. Então, esse programa tem por finalidade educar o jovem com relação à importância de valorizar exatamente os investimentos que são feitos e de ter um produto mais confiável na hora de fazer essa aquisição no futuro. É realmente uma questão educacional. O prêmio de combate à pirataria é extremamente importante por ser um prêmio, primeiro, outorgado pelo CNCP em conjunto com o ético e tem por finalidade valorizar quem está fazendo a coisa certa, né? Então, quer dizer, nós temos atitudes positivas, atitudes que colocam o Brasil num patamar mais elevado, no combate à pirataria. O Brasil foi tirado da lista, por exemplo, de países de preocupação dos Estados Unidos com relação à pirataria por causa desses esforços. Então, esse prêmio simplesmente demonstra, né, ou procura trazer com um certo glamour, vamos até dizer, as pessoas que têm tido esse esforço adicional no combate à pirataria no Brasil. As transgressões acontecem no Brasil por uma série de fatores diferentes, né? E eu acho que o brasileiro acaba sendo um pouco leniente com relação a essas transgressões por diversos fatores também. Nunca é uma questão isolada. Então, quando você vai pensar na pirataria, as pessoas acabam aceitando isso como um fator normal, né? Ele vê aquela pessoa vendendo um produto pirata e diz, puxa, coitado, ele não achou uma outra oportunidade de emprego. Então, existe muito esse espírito até de caridade pelo terceiro. E isso acaba prejudicando esforços no sentido de efetivamente se combater o problema principal. Porque, claro, a pessoa que está vendendo aquele produto talvez realmente não tenha conseguido emprego, ou não tenha tido determinadas oportunidades na vida. Mas a realidade é que isso não justifica a que se permita que uma conduta criminosa e prejudicial ao país continue, né? Mas as transgressões acontecem muito mais por uma série de fatores estruturais do país, que estão melhorando, diga-se de passagem, mas também por uma questão de educação da própria população. Então, o ético tem procurado trabalhar juntamente com o governo, naquilo que possa ser endereçado do ponto de vista de instituição e trabalhado com as pessoas no que diz respeito à educação com relação à propriedade intelectual vinculada aos produtos que são vendidos no país. O ético se formou, na verdade, com uma finalidade muito específica e muito clara, né? Ele procura ter empresas bastante representativas no cenário nacional, exatamente para que se possa institucionalmente direcionar temas de extrema relevância para o país. Isso você consegue só fazer tendo grandes representantes de grandes indústrias no país. Acho que o futuro do ético está exatamente em agregar outros representantes de indústrias ainda não participantes do Instituto e, com isso, trazer ainda mais importância e mais relevância para o Instituto no país. O Brasil ainda tem temas estruturais bastante importantes nos níveis governamentais
Eu gostaria sempre de reforçar os avanços que foram feitos, porém ainda existe muito a se fazer, principalmente nas legislações, principalmente nas estruturas institucionais do país, que tem melhorado. E o ético acho que pode contribuir exatamente trazendo uma visão das empresas, da iniciativa privada, daquilo que possa funcionar de maneira mais efetiva para o governo. Ou seja, eu acho que o ético pode consolidar essas visões das empresas e fazer com que temas que talvez do ponto de vista governamental sejam mais espinhosos, fiquem mais fáceis de serem digeridos e endereçados pelo país. É uma honra enorme, em primeiro lugar, estar no ético nos 10 anos do ético. Nós não fizemos parte dos 10 anos, fizemos parte de um pouco menos desse tempo. A Microsoft já está no ético há quase 7 anos, mas é uma grande honra estar aqui nos 10 anos de comemoração. E se a gente for pensar o que foi atingido pelo Instituto, talvez não só relativamente aos temas que são mais relevantes para nós, aos temas que são mais relevantes para o país. Se você pensar em tudo que foi trazido, por exemplo, eu vou te exemplificar de uma maneira acho que muito interessante. Quando você passa a pensar nos números, né, das transgressões no país, da economia subterrânea, que é uma coisa que ninguém imaginava, nos seminários que foram feitos, nos grandes debates públicos, nas questões tributárias, quer dizer, é um avanço para o país significativo. E esse avanço só ocorreu por uma seriedade, por uma continuidade e por um trabalho feito com muita dedicação, exatamente focado para que o país atinja os próximos níveis de evolução. Futuro, quem confia no Brasil, quem está aqui no Brasil, confia nesse país e a gente tem certeza absoluta e espero, né, que possamos ver o país cada vez melhorando mais. Então, eu tenho absoluta confiança de que com o ético, com outros institutos, com o governo fazendo a parte dele, eu tenho certeza que a gente vai ter muito sucesso.